essa sua ajuda diária, não é? Com certeza, bora começar então, né? A notícia que ninguém queria ter dado durante esse final de semana, pegou todo mundo de surpresa. E eu arrisco a dizer, Ítalo, que nós fomos um dos primeiros canais a entrar aqui ao vivo para trazer a cobertura, né? Enquanto os veículos de comunicação estavam apurando. É claro que mote não é furo, mote não é exclusividade. A gente demorou até para entrar aqui ao vivo, vocês viram, até peço desculpas, eu fiquei visivelmente abalado com essa notícia e foi algo que ninguém esperava que aconteceria, né? Nos deixou no último sábado, na madrugada do último sábado, exatamente às 4h50 da manhã, ele que é o maior apresentador, né, do mundo, vou arriscar dizer sim, e duvido que tenha alguém que diga o contrário, né? Silvio Santos faleceu no último sábado em decorrência de uma broncopneumonia agravada pelo um estado, né, de H1N1, pela contaminação de H1N1, ele que já vinha tratando isso há mais de 15 dias, foram 17 dias de internação e até esperávamos, né, que ele tivesse alta. Nós noticiamos aqui no papo que ele tinha saído do hospital, depois voltou para ter um acompanhamento. Foi bem naquela época, né, naquele período de frio intenso em São Paulo, então o melhor realmente era que ele estivesse no hospital. Até brinquei, falei, eu acredito que o Silvio tem um aquecedor na casa dele, né, mas não por conta disso, por conta de estar ali próximo aos médicos, né. Então, infelizmente, no último sábado faleceu o apresentador Silvio Santos, que deixa aí 6 filhas, mais a dona Iris Abravanel, a esposa. E aconteceu, pra quem não sabe, né, pra quem não acompanhou, eu duvido que alguém não tenha acompanhado, o Silvio Santos é judeu. Então, na premissa ali judaica, no 7º dia, que é o sábado, não tem, é o dia de descanso, né? É um dia onde, segundo eles, Deus criou o mundo nos 6 primeiros dias e no sábado, que é o 7º, ele descansou. Então, não existem, não vou dizer celebrações, mas não é feito o rito do enterro no sábado. Segundo, né, esse ritual aí dos judeus, né, da religião judaica, todos são enterrados da forma como vieram ao mundo, né, envolvidos em um tecido de linho branco. Uma mortalha É bem uma simples. mortalha que geralmente é de linho, justamente para equiparar qualquer pessoa perante a Deus, né? Qualquer prótese, lente ocular, lente de contato, algumas próteses que são colocadas ao longo da vida precisam ser retiradas também, e o caixão ele é fechado, então os familiares não têm acesso ao corpo do falecido, e foi assim que aconteceu. E segundo, né, um pedido do próprio Silvio Santos, que a gente trouxe em primeira mão aqui no nosso Papo de TV, durante o último sábado, né, não houve um enterro aberto, não, ou melhor, as pessoas, o público não pôde acompanhar esse enterro, foi uma cerimônia fechada e não houve um velório, como a gente esperava que poderia acontecer lá na Alesp, que inclusive é já super tradicional, o corpo é levado, né, pelo carro do Corpo de Bombeiros, como a gente viu no caso do Gugu, por exemplo, que eu acho que é o mais emblemático, assim, após esse do Silvio Santos. Então, há um pedido dele, ele foi direto pro cemitério, o corpo foi direto pro cemitério. Muitos jornalistas, inclusive, antes da gente concluir aqui a respeito do enterro, eu vi que muitos jornalistas foram atrás de alguns carros, né, eu não me lembro o nome do carro, aquele carro de funerária mesmo, né, saindo do hospital, perseguindo esse carro e tirando fotos. Eu achei isso, assim, horroroso, tentando capturar alguma imagem ali do que nem deveria ter sido mostrado, né? Houve, claro, uma grande movimentação da polícia militar ali de São Paulo para que esse corpo ele fosse levado com segurança até o cemitério israelita lá de São Paulo, do Morumbi, onde ele foi sepultado, né? E esse sepultamento aconteceu às 8 horas da manhã do domingo. Essas imagens que vocês estão vendo aí, gente, são imagens aéreas que foram transmitidas pela Band, tá? A Band, então, exibiu um plantão ali para mostrar essas imagens do sepultamento do maior apresentador do mundo. Inclusive, Daniel, só para eu completar uma informação sobre essa imagem que a Band exibiu, é que a Band não estava com o helicóptero ou drone em cima do local.
era do uma imagem... terreno ali, né? Exatamente, eles não estavam exatamente ali no local, eles estavam num local bem distante. Essa imagem é um zoom muito aplicado, que quem for ver lá o plantão que a Band exibiu vai perceber que realmente estão de muito longe. Então, assim, a gente não sabia detalhes, né, sobre o enterro, tanto que até me surpreendeu o fato do Celso Portiolli ter ido no enterro. O Celso né? Portiolli, o César Filho, Sim, o César Filho. Carlos Alberto de Nóbrega. Inclusive, já que eu te interrompi, precisamos aqui dizer a maestria que foi o comando do Domingo Legal, que teve um período ali um pouco mais reduzido, né? Mas a forma carinhosa que o Celso Portiolli comandou aquele plantão, né? Eles acabaram nem usando o nome Domingo Legal, né? Até porque não tem nem Sim. clima pra isso. Ficou ali o Domingo é dia de Silvio Santos, né? O Celso exatamente foi o primeiro apresentador do entretenimento a segurar mesmo ali. Ele pegou ali no comecinho da tarde e foi exatamente até aquele momento onde começou o especial, né? Olha Onde a foi exibido. distância. Tá muito distante. Então, assim, é onde foi exibido aquele especial que era para o SBT, mais SBT, né? O streaming deles, que eles editaram. Foi editado nas pressas. Editaram nas pressas. Vários erros ali, mas a gente entende, assim. Eu não consegui acompanhar inteiro. Vi alguns trechos, né? Mas porque também foi a cobertura pra gente foi muito exaustiva, né? Foi. A gente Foi tá muito pesado, cobrindo né? a morte de uma pessoa que a gente admira, que a gente se inspira, que a gente se espelha, e por vários momentos, você até citou isso aqui antes da gente começar, a gente até se questionava se o tom que estava sendo usado era o tom correto, porque muitas vezes, a gente tá falando de Silvio Santos é alegria, né? Então muitas vezes a gente vê o pessoal sorrindo, falando sobre ele com um sorriso no rosto. Mas é o que ele queria, né? Exatamente, né? E eu ia falar que para pessoas de fora é esquisito mesmo, mas é algo que não tem como você não lembrar dos bons momentos sendo espectador. Imagina quem viveu com ele, né? Exatamente. Não tem como não lembrar as coisas boas que ele fez. Inclusive, eu gostei muito que eles levaram os funcionários lá, né? A camareira, o rapaz que trabalhava no som, né? Que inclusive era amigo pessoal do Celso Portiolli já há muito tempo, né? Desde antes da fama. Então, assim, eu gostei muito que trouxeram esses anônimos, né? Pra gente, mas que pro Silvio eram pessoas importantes, pessoas que ajudaram ele a ser o Silvio Santos, né? Eu acho que é por esse lado da humildade, muito por esse lado de saber o valor do esforço, né? De todo mundo reforçar sempre que ele lembrava e falava assim, olha, guarda dinheiro, hein? Guarda dinheiro, porque tem muito artista que fica acaba o espaço na televisão e fica na mão. E eu vi ontem o Celso falando isso, eu vi a Maísa falando isso, eu vi o Yudi falando isso. Então, assim, era um costume dele mesmo. Pedir para que as pessoas tivessem mais atenção e que pensassem no futuro. E a gente vê, né, a Maísa aí, o próprio Yudi também. Então, assim, a vontade do Silvio Santos de que os seus pupilos estivessem bem, né, quando chegassem a certa idade, que não fosse, além de tudo, um sucesso passageiro, que aquele sucesso que aconteceu, mesmo que tivesse sido só nos anos 90, desse um futuro bom para todo mundo. Eu tenho certeza que muita gente que bebeu dessa fonte hoje, graças a Silvio Santos, tá bem tranquilo, né? E muitos ainda na frente das câmeras. É verdade. Vou confessar um negócio aqui pra vocês, gente. Sábado foi, acho que um dos piores dias, assim, na minha profissão. Poxa, quantas coisas a gente já não noticiou, né, aqui... Não só aqui no Papo de TV, mas no Team BR, no TV e Mais, no News e Você, que foram projetos muito bem sucedidos que nós tivemos antes aqui, né, de criar o canal. Mas um momento, assim, que pra mim foi difícil, que foi a morte do Gugu, mas a gente ali no improviso, porque não tinha nada, né, planejado, né? Eu lembro que na época eu fiz algumas entradas ao vivo, me corrija se eu estiver errado, porque minha memória é horrorosa. Então, assim, eu não tava nem arrumado, da mesma forma que eu também não tava. A gente chegou aqui na produtora e foi fazer um plantão. E eu confesso que enquanto a gente fazia aquele plantão, eu olhava pra esse monitor aqui debaixo da minha câmera, e aqui atrás eu via esse bonequinho, esses cubos aqui do SBT, e esse microfone aqui. Eu não sei se dá pra ver, ó, mas ele é... Ele não é nem... Ele lembra, né? Ele é uma lembrança do microfone de É uma Silvio referência. Santos. É uma referência. E que, assim, quando nós fomos montar esse cenário, né, que a gente ficava trocando foto e tudo mais, o Danilo Casalec, o nosso querido amigo, né,
que faz parte aqui da nossa produção também, falou, Daniel, vocês têm que pôr esse microfone no cenário, tem que colocar esse microfone no cenário. E a gente fez questão, né, eu fiz questão de pedir para esse microfone que me acompanha há milhares de anos, tá até feinho, a gente tem até que dar uma reformada nele ali, acompanhasse, fizesse parte, né? E aqui essa televisão é muito simbólica e esse bonequinho do Silvio também é muito simbólico. Uma coisa que a gente sempre fez questão de trazer aqui, não só no meu cenário, mas no do Ítalo também, né, Ítalo? É a simbologia. E Total. é muito SBT. Tem um Seu Madruga Tem aqui o atrás. Seu Madruga. Nada mais SBT que o Seu Madruga mais, aqui atrás. exatamente. O microfone do Raul Gil também tá representado aí atrás. Então, Bem assim, escondidinho, mas tá ali também. assim, quando a gente foi elaborar os nossos cenários, né, eles foram feitos justamente para trazer essa nostalgia. Agora, eu sei que o nosso tempo sobre isso já estourou, agora eu precisava trazer isso aqui, ó. Essa imagem. Gente, essa imagem, ela realmente foi de encher os olhos de lágrimas quando levaram, né, o técnico de som. Ele até explicou que o microfone do Silvio, ele tinha uma configuração específica, que ele era uma mesa de som à parte, e eles tiraram do museu para levar esse microfone, falaram, né, que esse daí é só a carcaça, trocaram o microfone dentro, né, pra gente que ama televisão, que, né, é apaixonado por isso. Muito detalhe, né, cara? Detalhe. E aí eu vi um comentário nas redes sociais que é quando o herói assume a capa do outro. E era isso, e era essa imagem. Essa imagem eu até cheguei a publicar no Twitter que essa cena é o equivalente ao Capitão América levantando o martelo do Thor, né? Porque pra quem não entende desse mundo dos filmes dos heróis, o Thor, só ele consegue levantar o próprio martelo dele, porque ele é o único digno de fazer isso. E é uma linha muito tênue nesse aspecto, né? Porque a gente nunca viu ninguém tocando no microfone do Silvio Santos e fazendo dessa forma. O microfone oficial mesmo, porque brincar e fazer imitação todo mundo faz. Mas o simbolismo que a gente vê o Celso fazer isso, eu imagino até que ele nem fez isso pensando em vou usar o microfone do Silvio Santos. E esse de era maneira o que o Silvio nenhuma. usava mesmo. Esse era o original. Esse é o original. Eu acho que isso é uma clara referência, mesmo que sem querer, eu acho que a palavra substituto não é correta, mas sucessor. Ao sucessor. A pessoa que o SBT tem hoje no seu elenco, que mais se aproxima da energia do Silvio Santos. Exatamente. E o Celso, a gente tá com uma queda no nosso link, não tem problema. Daqui a pouco volta aqui o Ítalo Nascimento. Inclusive o Celso Portiolli falou que sentiu a presença do Silvio Santos ali, né? Ele tava no camarim e sentiu essa presença. Ele chegou do enterro, comeu ali, almoçou no camarim, dormiu 1 hora, acordou, se arrumou, maquiou. Quando ele tava botando o fone, ele sentiu aquela presença. Esse microfone, eu arrisco dizer que foi o que o Silvio usou naquela primeira época do Show do Milhão. Porque, pra quem não sabe, existiram 3 microfones desse, né? Um queimou quando o Silvio Santos caiu naquele tanque de água, o segundo tá num cofre no próprio SBT e o terceiro é esse que tá no museu. É um microfone da Sennheiser. Porra, eu sou fã de Sennheiser, eu sempre falei aqui nos bastidores, né? 90% dos equipamentos de áudio aqui da nossa produtora são Sennheiser, né? Então é uma marca muito boa. Uma marca muito boa, referência, né, cara? Referência de áudio, né? Mas toda essa homenagem que o Silvio Santos, que foi feita pra ele ontem, eu acho que foi assim... E não foi só o SBT, eu acho que é o melhor de tudo isso, né? A gente vê aí a Dani... É a Dani Beirute? Essa é a Rebeca. A Rebeca Bravanel agradecendo. Esse foi o momento em que as filhas do Silvio estavam saindo do local, né? Onde o Silvio foi sepultado, e elas agradeciam as pessoas que foram até lá, né? Porque inicialmente não ia ser divulgado o nome do local, mas algumas emissoras de TV acabaram divulgando imagens e endereço também. Mas eu gostei muito dessa demonstração das filhas do Silvio, né? De carinho pelo público. Porque mesmo que não fosse para ter gente ali, porque não era vontade do Silvio Santos ter plateia no enterro dele, as pessoas foram, demonstraram essa homenagem e as filhas do próprio Silvio foram lá aplaudir as pessoas, aplaudir o público do pai. Eu acho que isso é de um respeito gigante, né? Porque elas tinham toda... se elas não quisessem, elas tinham todo o direito de nem passar por ali, de nem falar, de nem abrir o vidro, exatamente, né? Então, assim, foram...
falaram, é um momento de dor para toda a família, é um momento de dor para todo mundo que gostava dele, mas Cenoura Bravalhão morreu, mas o Silvio Santos continua para sempre. A obra dele, a forma como ele conseguiu transformar a televisão em uma forma de gerar entretenimento para o público, e o domingo principalmente, né? Tornar o domingo um dia tão concorrido na TV aberta, verdade. foi esse homem aí. Foi esse homem aí. Porque o Boni fala, a televisão era de segunda a sexta. Quem inventou o domingo foi o Silvio Santos. Palavras do Boni. Então, assim, toda a movimentação... né, do Silvio durante muitos anos, rival, o Boni, que cuidava da Globo, né? Exatamente, rival. Então, assim, o que eu ia dizer, só pra a gente encerrar esse assunto, é que toda a movimentação que a gente vê de Globo contratando Eliana, de Márcio Garcia indo pra Record, de Band se movimentando, de Rede TV contratando Geraldo Luiz, isso tudo tem um dedo do Silvio Santos. Porque foi ele que transformou o domingo no dia do programa de auditório, no dia da família, sentar na frente da televisão para assistir. Então, é uma pena que as próximas gerações não vão entender o impacto do Silvio Santos. Eu espero muito que aquele, né, plano de governo que estão falando aí, que estão falando de fazer algum dia específico, nem que seja só um dia, que não seja realmente um feriado, né? Porque agosto não tem feriado, seria aí o dia... eu acho que é merecido, sim, Eu acho que merece. Inclusive, eu acho que merece. Mas eu vi o prefeito do Rio falando que há planos de construção de uma estátua pro Silvio Santos. Na Lapa, né, no Rio de Janeiro. Isso, Rio de Janeiro. Então o prefeito do Rio já falou sobre isso, a gente... Claro, vai aguardar os próximos anos para ter essa atualização, a gente sabe como é, sim, mas eu acho que um feriado seria, assim, muito bem-vindo, né? Não tem feriado em agosto, né? Exatamente, merecido, porque vai ficar marcado e vai gerar aquela dúvida. Nossa, quem foi esse cara que gerou um feriado? Né? Porque tem muito. É muito triste abrir, às vezes, as redes sociais, as pessoas não saberem o impacto que o Silvio Santos teve nos anos 2000, né? Porque são pessoas que nasceram nos anos 2000 já. Sim. E não assistiram o Show do Milhão, não assistiram Fantasia, não assistiram os milhões de programas que ele fez. Mas fica aí, né, Daniel, nosso sentimento pra família e, claro, desejando aí que tudo dê certo, que as pessoas e os familiares dele consigam lidar com essa dor nesse momento. É verdade, a família até chegou a emitir uma nota, né, agradecendo ali o carinho, o respeito por todas as homenagens. Silvio Santos que morreu da véspera, né, do aniversário do SBT, que é hoje, inclusive, dia 19 de agosto, né, o aniversário de 45, se eu não me engano, anos do SBT, a emissora que ele fundou, a emissora que ele cuidou, a emissora que ele criou, né?